Faculdade de Ciências da Saúde tem a oportunidade de fazer uma homenagem em memória ao nosso professor Eleonay Dornelles. O Eleonay exerceu a profissão não só de professor na nossa casa, aqui na Faculdade de Ciências da Saúde, mas foi um professor que demarcou algumas diferenças na nossa faculdade. Entre elas eu destacaria que Eleonay foi um dos grandes extensionistas, né? É uma pessoa que não se conformava com o não da burocracia, era uma pessoa que sempre impulsionou os nossos estudantes, não só da enfermagem, né, mas de todos os cursos, né, dos 5 que nós temos aqui na nossa casa, farmácia, odontologia, saúde coletiva, a própria enfermagem, onde ele era originário, né, a pensar para além da questão da profissão em si. Ele nos invocava, inclusive, a ser poeta, né? Aqui tem um livro, antes dele partir, ele deixa aqui uma poesia maravilhosa, nos dizendo que a profissão é importante, mas é importante que essa profissão tome sentido. Então, o Eleonay era um promotor da saúde no sentido mais nobre da palavra, né? Então, eu acho que é mais do que merecido ele ter recebido o título de professor emérito, é mais do que merecido ele receber, ele compôs esse projeto nosso da memória dos grandes professores, né, e da história da nossa faculdade. Então ele fez parte dessa história, do lugar, né, de ser esse professor, de ser esse professor inquieto, de ser esse professor que sempre estava olhando para além da sala de aula, né? Ele tem algumas marcas que lhe eram próprias, né? Que é a marca quando ninguém queria discutir esse debate da educação à distância, ele foi uma pessoa que furou as barreiras, né? Rompeu essa burocracia para que pudesse ter acesso, né, do lugar onde a pessoa está fazendo sua formação à distância. Tinha essa preocupação, como eu disse, repito, né, que era outra marca, de ser um grande extensionista. Então, o Paranoá, Itapuã, tem a marca, tem este lugar da presença, o que eu diria imortal, do nosso professor Eleonay. E eu, particularmente, como enfermeira, sempre tive uma relação muito saudável com ele, trocávamos muitas ideias, porque a gente tinha algumas identidades. Por exemplo, o Eleonay fez o doutorado dele na questão da filosofia, né, da epistemologia da educação, né? E é um lugar que eu gosto muito, né, porque assim como ele, nessas aproximações, né, que eu tenho de visão de mundo, é de que não basta ter uma profissão, é importante você entender qual o papel como profissional você tem na sociedade, ou seja, que sujeito sou eu, quais são as contribuições que eu dou para essa sociedade. Então ele estava sempre muito nos provocando a entender, se eu posso chamar assim, a epistemologia, né, da formação humana, que é importante e que eu diria que é a base, e para que esse profissional fosse um profissional enfermeiro, cuidador, exercesse essa arte do bom cuidar, né? E do bom cuidar em todos os ciclos da vida, né? Sobretudo no próprio, vamos dizer, no próprio fechamento do ciclo de viver, né? Que é o ato da gente partir, que denominamos aqui de morrer. E eu acho até nisso ele deu um bom exemplo, que ele trabalhou até o último instante da passagem dele por esse planeta, né? Inclusive orientando aluno, tentando reforçar o programa da pós-graduação na enfermagem e também nas ciências da saúde, que era onde ele também era credenciado como professor, pesquisador e orientador, né? Eu acho que a gente resista nesse projeto de memória, repito, não só a presença marcante de alguns outros professores, mas principalmente a presença do nosso professor Eleonay. Com muitas saudades, com muito carinho, eu espero que brote nesta casa outros Eleonay. Bom, a gente veio para Brasília quando meu pai passou no concurso aqui da UNB em 1989.
Desde então o ambiente da UFS passou a ser uma segunda casa, porque a gente frequentava muito junto com ele e que morávamos um pouco mais distante do plano piloto, eu vinha com ele e aí cresci dentro da UFS, né? E observei de perto o amor que ele tinha pela profissão. Acabei escolhendo a mesma profissão, entendendo que encontraria a mesma alegria que ele encontrou na profissão. E mais maduro eu entendi que a alegria, a satisfação que ele tinha com a enfermagem era uma característica dele mesmo. Hoje eu sei que independente da profissão que ele tivesse escolhido, ele seria o Hélio, né? Uma pessoa extremamente comprometida, empolgada com o que faz, que é impossível não rir perto dele e não se comover, não se envolver com a mesma paixão que ele tinha. A UNB era uma terceira filha, isso com certeza. Em alguns momentos a gente teve que disputar atenção com a UNB. Ele amava muito o lugar e amava muito ser professor, amava estar rodeado de pessoas e influenciá-las de alguma forma. Acho que apesar de ter partido muito precocemente, foi uma pessoa que viveu com muita intensidade e que foi muito feliz. E essa é a mensagem, a lição que a gente aprende com ele e que quer propagar para o resto das nossas vidas agora. Eu faço minhas as palavras da minha irmã. Dentre os vários papéis que um ser humano exerce na vida, certamente a gente pode falar mais do papel que ele exerceu como pai, né? E como pai eu posso dizer que ele foi perfeito, não lembro de defeitos nesse papel que ele tem exercido. Sempre muito alegre, sempre muito com aquele sorriso irreverente, fazia a gente rir até em alguns momentos até impróprios, né? Mas ele sabia como tirar um sorriso nosso, certamente me faz muita falta esse jeito dele alegre, esse jeito dele contagiante, esse jeito dele sempre empolgado com tudo. Como profissional, me recordo da dedicação dele. Acordava respirando enfermagem, dormia respirando enfermagem, tendo ideias e mais ideias. Admiro profundamente o fato como ele tinha, o fato dele ter o dom de escrever um artigo esplêndido, digno de uma publicação esplêndida, enquanto eu tomava o meu café da manhã. Ele tinha uma facilidade incrível, inteligentíssimo. O título de professor emérito que ele recebeu no dia 9 de junho de 2015 foi para ele muito importante. Me lembro dele falando pra gente, dia 9, vocês têm que estar lá, hein? E falava também pros nossos maridos e pros amigos, gente, dia 9, ele estava realmente muito feliz com essa titulação, que muito nos orgulha também. Foi uma titulação que ele alcançou muito cedo, né, aos 59 anos, um mês antes do falecimento, mas certamente o alegrou muito. E muito me alegra poder dizer que sou filha dele e, enfim, só me deu motivos de orgulho e de alegria e agora ficou essa saudade, com certeza. A atuação dele junto à comunidade sempre foi a paixão dele. Ele gostava de ver o reflexo do trabalho dele, né, dentro das comunidades onde ele trabalhava. Ele era muito bem quisto porque realmente conseguia tocar as pessoas, entendê-las e ajudá-las. E sempre cercado por muitos alunos. Com certeza é a área de destaque dele. Ele era uma pessoa de muitas ideias, ele gostava muito de inovações, né? Gostava bastante de fugir o padrão das coisas. Não era o forte dele escrever poesia. Isso foi uma ideia que surgiu junto de uma orientanda de doutorado, que foi a Onan Silva. E ela, sim, escritora,
e que incentivou muito, e aí eu acho que essa convivência fez com que esse lado poético dele também aflorasse, o que resultou numa poesia linda. Eu acompanhava desde criança algumas aulas, entrando na graduação fui bolsista de extensão e também trabalhei com o PIBIC 2 vezes, então, e me envolvia com os projetos dele também. E no último semestre fui aluna de uma disciplina chamada Saúde da Comunidade 2, que ele ministrava, quando a gente foi para a Vila Planalto. Ele também atuou um bom tempo na Vila Planalto. Bom, falar do professor Hélio Enay é uma coisa assim um pouco difícil, porque é uma pessoa incrível, assim, um excelente professor, uma pessoa humana única, que eu acho que aqui na UNB, embora tenhamos várias personalidades maravilhosas, ele era uma pessoa extremamente alegre, um sujeito assim que gostava de sorrir para todo mundo, de se comunicar, muito disposto a ajudar, né? Então foi um prazer tê-lo conhecido, ter trabalhado com ele, ter tido a sorte de, ao chegar na UNB, ser acolhida por ele e pela professora Estela Mares, mas de poder substituí-lo numa disciplina onde a gente ia para a comunidade do Paranoá Itapuã e convivia com os moradores da área. E eu me lembro bem que nesse primeiro momento, quando ele foi me apresentar a disciplina, me falar de como funcionaria, ele me disse: Anne, tu vais adorar. O lugar é lindo, a ida para o Paranoá, você vai passar na beira do lago, então é uma visão maravilhosa, curta esse caminho, esse percurso. E você vai gostar muito porque a comunidade, assim, há muito tempo já é nossa parceira. E, assim, para mim não tinha um contexto anterior de conhecimento prático da atenção domiciliar, como funcionava, né? E aqui o Distrito Federal tem um protagonismo nessa questão a nível nacional. E aí, através do Hélio, a gente conseguiu realizar alguns projetos juntos, nessa área de atenção domiciliar, e ele era uma pessoa que assim, sempre procurava tirar minhas dúvidas, sempre procurava me encorajar a usar, e como pessoa humana maravilhosa, muito religioso, muito amigo, né? Um familiar, eu acho exemplar como esposo, a gente via o carinho com os filhos, com a Elisete, que ele chamava de Preta. Então, assim, eu só aprendi muito com ele, posso dizer que nunca faltou uma boa palavra, nunca faltou alguma ligação que eu fizesse que ele não tivesse tempo, ainda que ele não tivesse tão disposto, ele sempre queria conversar, saber como as coisas estavam nas idas ao Paranoá, como estavam os alunos do PET Saúde, enfim, era uma pessoa muito querida, muito carinhosa. E tivemos também a sorte tive a sorte de, convivendo com ele também, participar do Enfermagem com Poesia, onde ele falou um pouco dessa esperança que ele tinha, né, nos últimos momentos de vida. Mas o que eu guardo principalmente dele era exatamente como ele disse: acordei feliz, estou como sempre quis, feliz e esperançoso. Ele era uma pessoa extremamente alegre, né, que sorria para todo mundo, que mexia com quem passava. Enfim, era uma pessoa que valia a pena você ver e você não tinha como conviver com ele sem o admirar.